Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas irmãs, um bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Começamos mais uma semana, a última semana do mês de março, e hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2019. O Evangelho de hoje, a liturgia nos traz o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus te dará o nome do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino vai nascer, será chamado de Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos traz essa aliança de Deus com os homens. Através de Maria, a salvação veio ao mundo. Jesus, o Filho de Deus, fala a Deus para poder vir se oferecer em sacrifício como resgate dos nossos pecados. Somente Deus poderia oferecer um sacrifício que reparasse o nosso pecado. Qualquer sacrifício de nós humanos não repararia o pecado original. Somente Deus, somente o Cristo poderia vir e se dar em sacrifício. Deus se oferece a Deus por sacrifício, pelo reparo das nossas culpas, dos nossos pecados, para o nosso resgate. E o instrumento de Deus para que Jesus viesse no mundo, para que o Filho do Altíssimo, o Santo, aquele que reina para sempre, por todas as gerações, pudesse vir ao mundo. A escolhida foi Maria, uma jovem virgem da cidade de Nazaré. E Deus envia o seu anjo Gabriel para anunciar que aquela jovem, aquela virgem, preparada de todo sempre para conceber o Filho de Deus, aquela que foi concebida sem pecados, que ela era cheia de graça diante de Deus. E é isso que o anjo anuncia para Maria: encontrar-te graça diante de Deus. Meus irmãos, que maravilha ver Nossa Senhora, a Mãe de Deus, Maria, uma simples mulher lá dos confins de Israel, numa cidade pequenina chamada Nazaré, uma cidade esquecida, mas que Deus plantou lá aquela virgem concebida sem pecados sim. Maria é pura, sem pecado, cheia da graça de Deus, porque de Deus, onde geraria o ventre que geraria o Salvador, não poderia conter pecado algum. E é isso que Maria fica perturbada,
porque ela não entende como tudo isso iria acontecer. Porque o que é que esse anjo está me falando? E aí Gabriel anuncia para Maria, mostra todos os detalhes do projeto de Deus, que ela gerará o Salvador, que ela gerará o Filho de Deus, o Santo, o Filho do Altíssimo, que a sombra do Espírito Santo a cobrirá e ela ficaria cheia do Espírito Santo de Deus e seu ventre gerará o Salvador. Gerou o Salvador, o Cristo, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Muitas pessoas renegam a imagem de Maria, renegam a santidade de Maria, são órfãos. O próprio Cristo, o último ato na cruz, que nos dá a sua mãe para o apóstolo amado João e dá para cada um de nós a nossa mãe. Maria é aquela que encontrou graça diante de Deus, a abençoada, a escolhida para trazer o Messias. E aí, meus irmãos, nós devemos olhar as maravilhas de Deus, dos projetos de Deus. Maria não quis ser mais importante do que qualquer outra mulher. Ela carregava o Filho de Deus no seu ventre, carregava o Rei na barriga, mas ela toda a sua vida foi uma vida de serviço e de humildade, de acompanhar o Cristo, de acompanhar o Salvador, amamentar o seu filho, educá-lo, guardar tudo aquilo, sabedoria que o Cristo lhe falava no seu coração. O Cristo convive 30 anos com sua mãe para depois sair na sua obra missionária. Convive com Maria na humildade de Nazaré, ali ao lado da sua mãe. Ninguém jamais, além de Maria, conviveu tanto tempo com o Messias, com o Cristo, com o Filho de Deus. Ela, como sua mãe, estava ao seu lado sempre, em todos os momentos da sua vida. Nos momentos de alegria, quando Maria propicia em Caná da Galileia o primeiro milagre do Cristo. Também com a espada transpassada na sua alma, conforme Simeão anuncia na apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo no templo e a purificação de Maria. Também ao pé da cruz é aquela mãe que está ao lado do seu filho, sofrendo as dores. Se coloque, você que é mãe, vendo o seu filho com febre, você já sofre. Imagina aquela mãe, olhando o seu filho ser flagelado, olhando o seu filho carregando a cruz, olhando o seu filho ser crucificado, o inocente, o Filho de Deus. O que se terá se passado no coração dessa mulher santa, dessa mulher de Deus, Rainha do céu e da terra. Meus irmãos, nós devemos reconhecer que Deus não é aquele que usa as pessoas e depois descarta e joga fora. Maria não foi simplesmente usada por Deus para gerar o Salvador. Não, Maria é aquela que reina gloriosa para sempre, junto ao seu Filho Cristo Jesus. E ela nos dá para cada um de nós o exemplo de sermos humildes, de sermos obedientes à vontade de Deus. Maria diz sim, eis aqui a serva do Senhor. É a primeira discípula do Cristo, é aquela que está com o Cristo no primeiro momento e no último momento. Que nós possamos ser imitadores de Maria, vermos a sua humildade, o seu serviço da obra de Deus e estar obediente a tudo aquilo que é os projetos de Deus. Muitas vezes nós queremos fazermos as nossas coisas do nosso modo, do nosso jeito. E fechamos os nossos ouvidos, os nossos corações para a vontade de Deus. Maria, quando o anjo anuncia que Ele é o Deus do impossível e aqui Maria será usada, que será aquela que gerará o Salvador, ela diz, sim, eis aqui a serva do Senhor. Que
que não somos órfãos, temos uma mãe, graças a Deus, que Deus nos deu, que essa mãe nos coloque no seu colo, assim como colocou o seu Filho Jesus, que interceda cada dia por nós, junto a seu Filho Cristo Jesus, para que nos livre das artimanhas do inimigo, nos cubra com seu manto sagrado e que nos tome pela mão e nos conduza ao reino que o Cristo preparou por cada um de nós. Nossa Mãe, nossa Rainha, nossa intercessora. Salve, Rainha Maria, Mãe de Deus, Mãe do Salvador, minha mãe, sua mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, uma excelente semana e que Deus os abençoe.